Oi! Alô, alô! Boa noite! Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boas? Ih! Hoje a gente vai tentar continuar fazendo os thumbnails. Hoje vai, hein? Hoje eu tenho fé que a gente vai conseguir fazer thumbnail. Tudo tranquilo. Tudo jóia. Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Boas-vindas pra todo mundo. Resfriadinho da temporada, né? Resfriadinho da temporada de chuva. Espero que melhore logo. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite. Estamos aqui com a nossa voz da consciência, que vai me ajudar hoje com o chat. Boa noite. E aí, eu tô pensando a gente fazer o mesmo esquema que a gente fez semana passada. Eu responder perguntas enquanto eu faço thumbnail. Se der tudo errado, eu vou fazer uma sessão extra em que vai ser mais silenciosa, em que eu vou fazer esses thumbnails essa semana. Tá? Mas eu acho que hoje vai. Boa noite, gente. Eu descobri que fazer thumbnail enquanto responde pergunta é intenso, viu? Mas acho que tô mais preparado dessa vez. Semana passada foi muito no susto. Né? A Zi sorri da minha cara, né? Olha só, que coisa. Bora! Gente, bora começar. Deixa eu ajeitar os trem pra gente começar aqui. Deixa eu botar o microfone no lugar. Queima o dobro de neurônio, exatamente. Bora. Bora, tá no lugar. Abemos os thumbnails que a gente tinha semana passada. E aí, a proposta ainda é a mesma. A gente vai fazer a ilustração inteira, do início ao fim. E eu quero fazer essa ilustração da pérola que eu tô devendo pra ela tem muitos anos. Eu vou começar uma tabelinha nova de thumbnails. É até bom eu ter falhado em fazer thumbnail, que fica um pouco mais claro essa história de como que fazer thumbnail não é uma coisa óbvia. Não é uma coisa tão simples, tá? Então bora. Deixa eu abrir minha referência, pera aí. Vamos nós. Cadê? Aqui. Isso. Deixa eu mostrar as nossas referências aqui pra gente ter uma ideia de pra onde a gente tá indo. Aham. Vai ser massa. Obrigado pelo sub. Bora. Bora que eu tenho uma ideia melhorzinha de pra onde a gente vai hoje. Então, galera, o que tem afligido vocês aí? Obrigado pelo sub. Conte-me pra mim o que tem. Quais têm sido as dificuldades em estudar aí? Vamos lá. Enquanto a gente não tem pergunta, eu tenho que comentar do estado do Twitter. E volta e meia rola aqueles memes aqueles memes pra beitar as pessoas das opiniões ruins que ela tem sobre arte. Pra dar treta no Twitter. É incrível que toda vez que a gente vinha fazer stream emergencial porque deu treta na comunidade de novo, normalmente tinha um meme desse envolvido. Porque começava as opiniões sobre tracing, começava as opiniões sobre usar referência é roubo, e essas coisas, sabe? Então eu acho interessante como é que esse meme ressurge de tempos em tempos. E mesmo assim o pessoal continua caindo no bait todas as vezes. Falaram da incapacidade de finalizar as coisas, entender luz e sombra. Entender luz e sombra precisa fazer pintura de observação. É a coisa que mais ajuda. Incapacidade de finalizar as coisas. Finalização é uma coisa que a gente precisa praticar também. É uma coisa que a gente precisa praticar por conta também. Então, no início, a gente só não está acostumado a finalizar as coisas. Eu recomendo começar a finalizar umas peças mais simples e ir fazendo umas finalizações mais simples, sabe? Começa com um retrato, e aí depois faz um corpo inteiro,
E aí depois faz um personagem com objeto pra ir acostumando a finalizar as coisas. Vai ajudar. Mas tem que acostumar a finalizar as coisas. A gente não pode finalizar só o que tá perfeito, porque nunca vai estar perfeito, então a gente nunca vai finalizar nada. Essa disciplina de ficar até o final da peça, ela é uma coisa que a gente precisa praticar por conta também. E não tem muito como. Eu gosto daquela primeira ali. Eu acho que vai ser... Uma pergunta, Sula, o que você leva em consideração na hora de fazer as thumbs? Sei que é a fase de experimentação, mas você já tem predefinido o que não fazer? Olha, coisas para não fazer, na verdade, são aquelas regrinhas que eu costumo aplicar depois que o sketch está pronto. Teve uma dica, há muito tempo atrás eu fiz um curso com um cara chamado Chris Oatley, que o pessoal que faz mentoria comigo sabe que eu vivo citando ele. Foi uma aula que para mim foi muito, muito importante. E o Chris Oatley falava uma coisa que sempre... Ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça e fez muito sentido, e eu tento levá-la muito a sério. Não existe ideia boa ou ruim antes dela estar desenhada. Então, uma das coisas que eu tento fazer é desenhar a ideia, mesmo que ela pareça pensada pela metade, mesmo que pareça que, obviamente, ela vai dar ruim. Ela foi uma ideia que eu tive, eu vou desenhar ela. Por quê? Porque uma vez que ela tá no papel, consertar uma ideia é muito mais fácil do que ter uma ideia, sabe? Então, fica muito mais fácil de eu olhar um thumbnail que tá ruim e falar, isso aqui tá ruim porque tá centralizado. Isso aqui tá ruim porque não tem diagonal. Isso aqui tá ruim porque tá muito zoom in no personagem, sabe? Então, se você pega e você só coloca as ideias no papel, fica muito mais fácil de você ter o que trabalhar para consertar para chegar num thumbnail bom. Então a minha filosofia é tentar não julgar a ideia antes da hora. É sempre tentar a coisa do botar no papel antes de julgar, né? Antes de falar que esse thumbnail não vai dar certo. Isso é uma das coisas que me ajuda muito a ter umas ideias fora da casinha, sabe? É quase isso aqui, peraí. Pode falar. Sula, você ainda acha que o mercado de personagens de RPG é bom? Estou nele, mas com essas aí não sei o quanto está prejudicado. Olha, eu não sei te dizer. O pessoal que eu conheço que vive de commission falou que diminuiu um pouco a demanda de commission, tá? Então eu não sei te dizer como é que tá nesse momento, se o pessoal trocou 100% por AI. Eu sei que teve um pessoal que tá experimentando e que tá curtindo, tem um pessoal que não curtiu que vai continuar com o commission. Então, não é 100%, a AI não destruiu o mercado, mas deu uma diminuída sim, até onde eu saiba. Mas isso eu teria que perguntar mais pra quem vive desse tipo de coisa. Eu não mexo com esse tipo de commission, sabe? Então, se tiver alguém aí no chat que faz esse tipo de commission e puder compartilhar a experiência, eu super agradeço. Não, pera, eu não quero a coluna dura pra trás. Sula, eu sinto muita dificuldade para deixar as edges mais duras. Alguma dica? Aham! Olha só. Uma delas é usar a ferramenta de seleção, desenhar com Lasso Tool. A outra é não desenha com aerógrafo. Não, tá proibido usar aerógrafo para fazer borda. Aerógrafo é esse pincel maciozão aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui não pode usar isso aqui para fazer borda. É para fazer borda com esse pincel aqui, ó. Vai ajudar bastante. Não tenha medo do pincel com borda dura para sombrear, gente. Ele não é tão difícil de controlar e ele vai te dar bordas muito melhores do que o aerógrafo. Do que o pincel super macio. Não tenham medo do pincel de borda dura. A gente fala um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver na etapa de finalização da peça.
Lembrando que a Sula já fez algumas lives falando sobre isso também. Se quiser dar uma olhada no YouTube, deve ter alguma coisa. Pois é, temos lives sobre edges. Tem uma live inteirinha sobre edges. Vai ajudar bastante. Sula, tentar desenhar para ter ideias ou ficar no ArtStation até bater a inspiração? Tentar desenhar. Definitivamente. ArtStation parece que dá overdose, sabe? Às vezes você fica muito tempo no ArtStation e em vez de você ficar com vontade de desenhar, você fica sem vontade de desenhar. Então, tem um ditado que, quando eu ouvi pela primeira vez, falaram que essa frase era do Michelangelo, mas eu não sei se isso é verdade, tá? Mas as pessoas acreditam que a musa só vem te visitar enquanto você estiver trabalhando. Então, eu não sei se vocês já viram esse fenômeno, mas às vezes a hora que a gente mais tem vontade de fazer os nossos próprios desenhos é quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo desenho para os outros, quando a gente está trabalhando em commission, quando a gente está trabalhando para cliente. E isso acontece exatamente porque a inspiração vem enquanto você está desenhando. Então, se você está precisando de ideia, abre o sketchbook e começa a desenhar uns cubos que você vai ver que vai ajudar, sabe? Ficar no ArtStation às vezes só vai gerar marasmo, só vai gerar a gente ficar mais tempo. É tipo Pinterest, é buraco sem fundo, sabe? É muito legal, mas não ajuda a gente a produzir. Eu acho que satura um pouquinho também a expectativa, assim. Né? Um monte de arte foda, e aí tu começa a fazer arte, tá feio, e aí tu fica assim, não vai ser foda. Não sei desenhar. Não sai. Então eu acho que vale a pena. Às vezes eu fico um tempo sem entrar em ArtStation, em Pinterest da vida, porque eu acho que ajuda a dar essa desintoxicada, sabe? Pera aqui ou mais perto? Acho que é mais perto. O mood que eu tava em mente era quase esse aqui. Eu quero alguma coisa um pouquinho mais melódica ainda. Mas a ideia é essa. E aí a gente vai ter as armas caídas no cenário.